capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Deus abençoe os ouvintes de casa, que a bênção de Deus possa alcançar vocês também nessa noite, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 15. Quem achou diz amém. Filipenses 1, verso de número 15, que diz assim a palavra de Deus: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Diga: fala e não te cales nessa noite. Se assenta, você que pode se assentar, e também aplaudir a Jesus como sendo o único merecedor da nossa adoração. Queridos, nós acabamos de fazer a leitura de 4 versículos. Lemos, e esse texto é muito complexo. Olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo vai fazer um diagnóstico da igreja de Filipe, e Paulo traz algumas alertas acerca de alguns perigos que ameaçava a igreja de Filipos. Ao escrever a sua epístola aos Filipenses, Paulo, ele mencionou o exemplo negativo de alguns crentes da igreja de Roma que estava trabalhando com a motivação errada. Filipenses 1, verso de número 15 a seguir, em uma outra tradução, não a que lemos, diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Verso 16: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Verso 17: mas outro, na verdade, anuncia a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições na minha prisão. Quando Paulo ele escreve esta carta,
isto era certamente, estava enfraquecendo a unidade da igreja de Filipos. Paulo vai falar sobre os perigos que conspiram contra a unidade da igreja. E quais são os perigos que ameaçam a unidade da igreja? Em primeiro, nós, olhando para esta carta, nós aprendemos que o primeiro perigo que ameaça a unidade, a união da igreja é o partidarismo. Quando eu olho para o capítulo 2, se você quiser manter a Bíblia aberta, o versículo 3 vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando nós percebemos, Paulo, ele vai mostrar isso para nós, que na igreja de Filipos havia grupos divididos. Havia o grupo do partidarismo, aquele grupo que ameaça a unidade da igreja. E uma igreja não pode trabalhar dividida, uma igreja não pode trabalhar um grupo aqui, um grupo ali. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes, e é legal, é bom. Ela tinha muitas virtudes a ponto de Paulo considerar esta igreja a alegria e coroa. No capítulo 4, o verso de número 1. Está dando para me entender? No capítulo 4, versículo 1, Paulo disse, Filipenses 4, 1, se você quiser ler: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Percebe que Paulo, ele olha para esta igreja, a igreja de Filipos, uma igreja que tinha muitas virtudes, uma igreja que Paulo considera ela a sua coroa, a sua alegria. Paulo olhava para esta igreja e se alegrava, porque era uma igreja muito querida, era uma igreja muito abençoada. Mas esta igreja estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Uma igreja que é querida, mas estava ameaçada em algumas áreas da sua vida. Havia algumas tensões dentro da igreja de Filipos. A comunhão estava sendo atacada. A comunhão desta igreja estava sendo atacada. A palavra grega, olha para mim por favor, a palavra grega traduzida é eriteia. O que é isso? É traduzida por partidarismo. A comunhão está sendo atacada, o partidarismo toma conta desta igreja. O resultado do partidarismo é o egoísmo, o egocêntrico. Quando nós olhamos Paulo, depois de mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, que eram movidos por inveja, que pregava a Cristo para despertar ciúme em Paulo. Aqui nós olhamos que quando Paulo diz que uns prega por inveja, por contenda, por vanglória, Paulo está mostrando para nós que
algumas pessoas estavam movidos por inveja, pregando a Cristo por inveja, despertando ciúme nele, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato. Havia disputa, havia brigas naquela igreja. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem ora melhor, quem abre o culto melhor. Não é de hoje que acontece isso na igreja. Desde o tempo de Paulo havia o que há na igreja de hoje. Quem é o melhor pastor? Quem é o melhor pregador? É lógico que tem que ter bom pregador, tem que ter bom pastor, tem que ter boa música na igreja. Mas nós temos que entender que ninguém é melhor do que ninguém, todos são igual. Deus não está escolhendo o melhor. Olha, a irmã rege melhor, o irmão prega melhor. Não, esse aqui é 10 para ele, esse aqui é 0 para ele, né? Deus não está nesse negócio. Ministério não é campeonato de quem vai levar medalha de ouro, quem vai levar bronze, quem vai levar prata, quem não vai levar nada. Na igreja não pode ter isso, mas na igreja no tempo de Paulo tinha. Na igreja de hoje também tem, está acontecendo. E aqui Paulo vai mostrar para nós que alguns pensavam que o seu ministério apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio. Só que Paulo agora volta, olha para cá por favor, volta agora as suas energias, a sua atenção para apontar os perigos que estavam afetando também a unidade de Filipos. A igreja de Roma estava vivendo isso também, que eu acabei de dizer para vocês, e a igreja de Filipos agora estava vivendo o que a igreja de Roma estava vivendo. Você está comigo? Diz amém. Você está aí, irmão? Não está. O primeiro perigo que atrapalha a unidade da igreja é o perigo de trabalhar sem unidade. O primeiro perigo que atrapalha a unidade da igreja é trabalhar sem a unidade. Não dá para trabalhar sem unidade. Não dá para ver crescimento sem unidade. Não dá para ter uma boa pregação sem unidade. Não dá para ter muitos conjuntos sem unidade. A igreja que não tem unidade é uma igreja fracassada. Esse é um perigo que nós temos que estar atento. Capítulo 1, verso 27. Somente devais portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vai-vos seja, quer esteja ausente ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Não dá para lutar contra os nossos adversários espirituais lutando contra uns aos outros. Não dá para nós anunciarmos o evangelho se vivermos uma igreja de grupo A e grupo B. Não dá. Jesus diz que um reino dividido não subsiste. É só na igreja que há trabalho sem unidade, porque a gente não gosta de unidade. E Paulo vai mostrar que nós temos que estar unidos, combatendo com o mesmo espírito. Ageu, Zacarias, quando percebe
que o povo veio do exílio, os exilados, eles não têm motivação para a construção do templo. Cada um está fazendo a sua casa, esqueceu do templo. Ageu e Zacarias vêm com uma profecia, trazendo motivação ao povo, para que o povo tivesse unidade para trabalhar na obra de Deus. Percebe que o povo de hoje, a maioria de nós, estamos combatendo um contra os outros, quando na verdade Paulo está dizendo para nós em Filipenses 1:27, ele está dizendo: somente devais portar dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos seja, quer que ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho. Paulo está mostrando para nós que nada debilita mais a unidade da igreja do que os crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade. Queremos crescimento, queremos melhora, mas nós não temos unidade. Eu não vou pedir você para dar glória, porque o meu foco é levá-lo a pensar, a retratar. Nós precisamos trabalhar com a motivação. A igreja atual está debilitada, a unidade desta igreja, os crentes até trabalham, mas não tem unidade. Nós fazemos a obra de Deus, a irmã cuida da criança, a irmã cuida do ciclo de oração, o irmão faz isso, a irmã faz aquilo, mas não tem unidade, não está no mesmo propósito, não se unem, não tem unidade. A obra de Deus não pode avançar quando um puxa para um lado e o outro puxa para o outro lado. Não dá para crescer se a parte A puxa para lá e a parte B puxa para cá. A igreja tem que puxar para um lado só. A igreja tem que estar unida, na mesma fé, no mesmo foco, no mesmo alvo, na mesma direção, na mesma força, no mesmo ânimo. A nossa unidade tem sido ameaçada e atacada. Eu não ia falar disso hoje, mas eu fui confrontado com esta palavra. O que nós temos visto na atualidade das igrejas é que cada um puxa para um lado. Cada um quer o seu lado, e a igreja do Senhor Jesus não tem partido A e nem partido B. A igreja de Jesus só vai para um lado. A igreja não pode puxar para lá, outro puxar para cá. A igreja tem que puxar para um lado só, um alvo só, um Senhor só, um Deus só. Está igual o povo no tempo de Paulo, que olhava e disse: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Eu estou com Paulo, eu estou com Pedro, eu estou com Apolo. Aí outros batiam no peito e diziam: não, eu estou com Jesus. E o pior dos 4 grupos é o grupo de Jesus, porque o grupo de Jesus é o pior. Como assim, pastor? É porque o grupo de Jesus diz assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém me dizer o que eu tenho que fazer. Esse é o pior grupo.
É um grupo que não tem submissão. Agora, o grupo de Paulo diz assim: gente, você está dizendo que é de Paulo, vocês é de Pedro, vocês é de Apolo. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento naquilo que nós fazemos é Jesus. Paulo estava mostrando, gente, não precisa dizer que você é de Cristo, não precisa dizer que é de Paulo, não precisa dizer que é de Apolo. Todos nós estamos no mesmo, todos nós estamos no mesmo propósito. Paulo prega, Apolo vai lá e ora, rega. Pedro planta também, Apolo vai lá e rega, João rega, todo mundo rega. Mas o crescimento daquilo que nós fazemos, é Jesus quem dá o crescimento. A igreja de Filipos, ou melhor, a obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa um para um lado, outro para o outro. Quando cada um busca mais o seu interesse do que a glória de Cristo. As pessoas hoje querem o seu próprio interesse, não o interesse das coisas de Deus. Na igreja de Filipos havia algumas ações desordenadas. Eles estavam todos lutando pelo evangelho, mas não juntos. Estava igual a igreja de Éfeso, trabalhava, defendia uma doutrina, pregava uma verdade, abolia os falsos mestres, os falsos profetas, mas não tinha o essencial. Jesus diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles trabalham pelo evangelho, mas eles não trabalham juntos. Uma igreja que é unida, jamais, aquela frase famosa, jamais será vencida. Uma igreja que trabalha junta pelo evangelho, o grupo de jovem que trabalha com o evangelho, com o pastor, o ciclo de oração que trabalha na mesma motivação, o grupo de obreiros que trabalha na mesma motivação. Uma igreja que trabalha junto pelo evangelho, nada poderá deter a força desta igreja. Não vamos deixar ameaçar a nossa unidade. O perigo de líderes, meus irmãos, buscar o seu próprio interesse. Filipenses 2:21, e eu tenho que provar na Bíblia, por isso eu pedi para você ler. Filipenses 2:21, olha o que Paulo vai dizer: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Ele disse: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de. Por quê? Buscar o interesse de Cristo não é fácil. Trabalhar com unidade não é fácil. A nossa unidade está sendo ameaçada, porque tem líderes com a cara lavada, querendo puxar os outros para o seu lado. E Paulo é a Bíblia, nós não temos que olhar para A e nem para B. Nós temos que olhar para Jesus. E eu tenho que provar na Bíblia. E depois não vai falar: pastor está do lado de Jesus, irmão. Nós não temos que buscar o nosso próprio, é a Bíblia. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E aqui Paulo vai enviar Timóteo à igreja de Filipe, e ele vai dar bom testemunho acerca dele. Mas Paulo denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam o seu próprio interesse.
Eu envio Timóteo, mas eu denuncio também aqueles que buscam o seu próprio interesse. A verdade, meus irmãos, que esses líderes eram amantes dos holofotes. Eles eram amantes dos holofotes. Eles gostavam de estar na primeira página do jornal. Eles gostavam dos aplausos, das primeiras cadeiras. Olha, você pregou bem hoje, hein? Rapaz, que oração forte, hein? Eles gostavam de holofotes. Se fosse hoje, com a mídia que temos hoje, é muito bom, não é? É pecado? Não. Mas quando usamos para o nosso favor, para nosso próprio egocêntrico, não, o povo é comigo. Paulo denuncia. No tempo de Paulo não tinha YouTube, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha o que mais? Facebook, não tinha. E o povo já gostava de quê? Holofotes. Não tinha. E Paulo vai mostrar. Esses líderes eram amantes dos holofotes. Não buscavam a glória de Deus, nem a edificação da igreja, mas a construção de monumento ao seu próprio nome. Que nós sejamos livres desse egocêntrico. Vamos sair do holofotes, de levantar monumento a nosso próprio nome, e vamos dar glória ao nome de Jesus. Eu disse aqui um dia desse, Herodes morreu e foi comido de bicho porque ele não deu a glória devida para Deus. A glória tem que ser única e exclusivamente dada a Ele. Segundo, o perigo do mundanismo na igreja. Esse é outro perigo que ameaça a unidade da igreja. O mundanismo que tem entrado dentro das igrejas. João diz que se nós formos amigos do mundo, nós nos constituímos o quê? Inimigos de Deus. E é nós mesmos que fazemos Deus do nosso inimigo. Quando nós amamos ao mundo, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O mundanismo tem ameaçado a unidade da igreja. Filipenses 3,17, abre lá a Bíblia. 17 a seguir, né? Sede também meus, Filipenses 3:17 a seguir. Sede também meus irmãos, imitadores, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19, confusão deles, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. A Bíblia não está ultrapassada. O que a gente vê hoje nas igrejas está na Bíblia.
Aí não é o pastor Ezequias que está atrasado. Na verdade eu estou adiantado, irmão, porque eu estou com a Bíblia. A Bíblia, existe há muito tempo disso. A nossa unidade está sendo ameaçada e nós ficamos de braço cruzado. Está na hora da igreja se posicionar, se levantar a bandeira do Evangelho e repreender esse espírito que tem separado a nossa unidade. Uma igreja unida jamais será vencida, jamais o pecado entra nela. Temos que levantar a bandeira da santidade. Temos que levantar a bandeira da nossa unidade. A unidade da igreja, irmão, de Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. E na verdade isso está ameaçando a nossa igreja. Homens imorais, mundanos, que vêm até nós vestidos de pele de ovelha. Mas há um espírito de discernimento na nossa igreja, que não abrirá mão dos padrões bíblicos e sagrados, que não dará o seu braço a torcer, mas ela vai permanecer na verdade da palavra. Aleluias, aleluia, glória a Deus. Essas pessoas, elas fizeram Paulo sofrer, de tal modo que os levaram às lágrimas. Verso 18 do capítulo 3: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz não gostam da verdade. Os inimigos da cruz não gostam de santidade. Os inimigos da cruz são aqueles que causam dissensão e divisão dentro das igrejas. É o que ameaça, aleluia, a unidade da igreja. São os inimigos da cruz. Paulo diz que a cruz, para a mensagem da cruz, para os que perecem é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para nós a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. A mensagem da cruz para algumas pessoas é ultrapassada. Aleluias. Filipenses 3,19, Paulo disse: o fim deles é a perdição. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, não buscam as coisas celestiais. Ou seja, eram comilões, beberrões, imorais, com uma visão liberal da fé cristã, do tipo que estava sempre dizendo: isso não é pecado, não tem problema, não tem nada a ver. Em vez da igreja agir, aleluia, glória, seguir a vida escandalosa desses libertinos, ela deve imitar o exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo. Paulo disse: sede meus imitadores. Só que nós queremos imitar os mundanos.
Nós queremos imitar as pessoas, quando na verdade nós devemos imitar o exemplo do puro, simples e verdadeiro exemplo de Jesus Cristo. Não devemos deixar ameaçar a nossa unidade. Você está aí, dá glória a Deus, né, irmão? Filipenses 2,17. Filipenses 2,17. Paulo ainda disse: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Paulo está dizendo: ainda que tenha tudo isso, eu estou sendo oferecido por libação de sacrifício. 2 Timóteo 4, Paulo diz, na última reta final do seu ministério, da sua vida terrena, Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Paulo não negociou a sua fidelidade, ele trabalhou com unidade. Terceiro perigo que ameaça a igreja: o perigo dos crentes viver em conflito dentro da igreja. Isso aqui não precisa nem eu falar, porque os crentes estão vivendo em conflito. É crente batendo em crente, é crente brigando contra crente. O diabo não briga com o diabo, irmão. É crente falando mal de crente. Você não vê o católico falar do católico, você não vê o muçulmano falar de muçulmano, você não vê o ímpio falar do ímpio. É só crente que fala de crente. O crente pecou, o crente errou, o crente fez isso, o crente fez aquilo, o crente está em adultério, o crente está em prostituição. Meu irmão, está na hora de você lavar a sua língua, orar por aquele que caiu. Deus não nos chamou para ser juízes, Ele nos chamou para ser seus servos. Quem está errado, quem está certo, não me interessa. Eu tenho que seguir o exemplo de Cristo. Olha para Jesus, meus irmãos. Eu me preocupo com a igreja de Deus, eu me preocupo com a membresia da nossa igreja, porque a nossa unidade tem sido ameaçada. O perigo dos crentes viver em conflito dentro da igreja. É crente que não fala com crente, é crente que cita o nome do outro crente para denegrir a imagem dele. É crente em conflito, é crente batendo no crente. Estamos vivendo em guerra. Efésios 6 foi lido lá no ensinamento do pré-batismo embaixo agora. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue. E tem crente brigando com crente. E o diabo está longe disso, porque o diabo agora está sentado no seu trono dizendo: estão dizendo que sou eu, mas não sou eu não. Estão usando o nome do diabo, quando na verdade é o nome das pessoas que está sendo atribuídos. Não, pastor, isso é levante do diabo. É briga, irmão. É gente que não vai com a cara do outro, não sabe perdoar. É gente que quer mandar na igreja, e a igreja não é de homem, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Eu já disse por várias vezes, e repito hoje de novo: a igreja não é minha,
A igreja não é da Ereni, não é da Leia, não é do Lorival, não é do Davizinho. A igreja é de Jesus. A igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. O ministério é deles, mas a igreja pertence unicamente àquele que morreu na cruz por ela. Glória a Deus. O ministério, Deus é amor, pertence à família Miranda, mas a igreja não, os membros não. Os membros pertencem àquele que morreu na cruz do Calvário. A nossa unidade está sendo ameaçada. A igreja está vivendo em conflito. Capítulo 4, verso 2. Rogo a Evodia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Eram dois líderes da igreja. Aqui o apóstolo Paulo estava trabalhando com uma questão do conflito entre lideranças da igreja local. Aleluia. Possivelmente nesta igreja de Filipos, o pessoal de Sintique não participava quando era promovido por Sintique. Eles faziam o culto. Aí o pessoal de Evódia não ia no culto. Quando Evódia fazia uma missão, o pessoal de Sintique não participava, porque era grupo dividido na igreja. É o grupo santo e o grupo profano. É o grupo rebelde e o grupo santinho, que fala a verdade. Não, o certo aqui é eu. O certo aqui, não, o errado ali é ele. O certo aqui sou eu. Era o grupinho da igreja de Filipe. Aleluia. As pessoas disputavam entre si a atenção e o espaço atuando na igreja. Quando o trabalho era dirigido pela família de Evódia, provavelmente o pessoal de Sintique não participava. Não vou hoje não, porque esse pessoalzinho aí, a gente não vai com a cara deles. Ah não, amanhã é o pessoalzinho que a gente não vai com a cara, então amanhã também a gente não vai. Você está aí? E isso prejudica quem? A obra de Deus. Trabalhar dividido, um grupo A e grupo B na igreja, é um problema, gente. E as pessoas ficam apontando quem está certo, quem está errado. Está todo mundo errado. Tem que todo mundo se arrepender, se humilhar. Quem está certo, quem está errado, está todo mundo errado. Tem que tomar vergonha. Está escandalizando a obra. Quando o trabalho era dirigido por Evódia, possivelmente o pessoal de Sintique não participava. E quando era promovido por Sintique, quem participava era não participava, era o pessoal de Evódia. Não vamos não. Segundo ponto, eu estou no primeiro ainda e já encerro também. A vanglória ou o egoísmo atrapalha a unidade da igreja. Filipenses capítulo 2, verso 3. Paulo disse: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere o outro superior
superior a si mesmo. Só que esse é o problema. Eu quero me posicionar como o certo, mas não quero reconhecer o outro como superior a mim. Não, eu tenho voz ativa. A vanglória é buscar a glória para si mesmo, é encher o seu ego. A palavra grega é kenodoxia, traduzida por vanglória. E aqui só aparece no texto do Novo Testamento. Quando nós observamos, olha para mim por favor, é denotada uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus, estabelecer um status exaustivo, assertivo, rapidamente introduz o desprezo do próximo. Gálatas 5:26 diz: não seja cobiçoso de vanglória. Paulo, olha para cá, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nem precisa eu falar nada, né, irmão? Não seja cobiçoso. A cobiça é um pecado terrível. No Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, como tu quiser entender, Deus fala com Moisés para que o povo atentasse para não cobiçar nada do próximo, o gado do próximo, a mulher do próximo, o esposo do próximo, a vida financeira do próximo, porque era um pecado. Hoje as pessoas cobiçam o ministério. Quem arrasta mais gente? Hoje o que as pessoas olham é como é o ministério das pessoas. Quem arrasta mais povo na igreja? Quem arrasta mais povo? Se eu não arrasto, eu vou parar ele para mim pegar o povo. Quem que é que prega melhor na igreja? Ah, o irmãozinho lá, ele é bom para pregar, então vamos parar o irmãozinho para mim tomar o lugar do irmãozinho. Quem ora melhor na igreja? A irmãzinha ora a noite toda, mas não vigia nem um minuto, mas então vamos tentar parar ela. Aí as pessoas estão desta forma. O que Paulo está dizendo em Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglória. E esse também é um problema, porque ele está dizendo, irritando-vos uns aos outros. Tem gente que irrita mesmo, irmão. Tem gente que só o sangue de Jesus tem poder, tira a gente do sério. Irritando uns aos outros. Ele não está falando assim, ô parecido, irrita a Flávia que está do seu lado. Tá não, ele está falando, irritando uns aos outros. É gente que irrita aí na igreja, invejando uns aos outros. Não pode invejar, irmão. Se contenta com o que tem. Se contenta com o que tem. Não tem família, se contenta. Se não dá glória, se contenta, meu irmão. Aguenta firme. Agora não adianta balançar beijo.
A vanglória destrói a verdadeira vida. E tem gente auto se destruindo por causa da sua própria vanglória. A vanglória destrói a própria verdadeira vida comunitária. Paulo, ele coloca o seu dedo investigativo bem na ferida dos crentes de Filipos. E não adianta reclamar, eu boto o dedão na tua ferida, rapaz. Não adianta bater bem. Porque é na ferida que eu arranco a casca da ferida. E você sabe que quando você tira a casca, aquela casca seca da ferida, dói. Camarada vanglória, hipócrita, divisor, contendendo na igreja. Quando alguém fala a verdade, ele pula, ela pula. Não adianta não, meu filho. Bode pula mesmo. Ovelha abaixa a cabeça e recebe a correção. Mas nós não vamos aceitar ameaçar a nossa unidade. Essa igreja não aceita ameaçar a sua unidade. Nós estamos juntos na mesma obra, no mesmo foco, na mesma unção. Eu sei, não dá glória, mas não estou nem aí para vocês também. Se não dá glória, mesmo. Mas nós não vamos aceitar ameaçar a nossa unidade. Oh, glória a Deus. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de uma atitude ou ação. É o que está acontecendo na igreja. Por causa de uma atitude, uma ação, aí o fogo pegou, botou. Paulo diz que um pouco de fermento levenda toda a massa. Ele não disse muito fermento, é um pouco, é uma colherzinha de fermento, toda a massa incha. Aí eu estou dizendo, eu estou desse lado, eu não estou de lado nenhum, eu estou do lado de Jesus. Eu estou do lado da verdade. Aí o povo estava dividido na igreja por causa de uma atitude ou ação. Eles desejavam o conhecimento ou a destruição, não por puro motivo, olha para mim, mas meramente por ambição pessoal. Eu encerro. Eles estavam criando partidos baseados em prestígios pessoal, e ao mesmo tempo em que desprezava os outros. Nós não temos que desprezar ninguém, mas também engolir, meter de goela abaixo na gente também, a gente não vai deixar não. Quer que a gente engole de goela abaixo, a gente não engole. Quer enfiar na nossa mente aquilo que não é certo, nós não vamos aceitar também não. Nós somos a igreja do Deus vivo, meus irmãos. Nós somos uma igreja que não está baseada em homens, mas está baseada na palavra. É a palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. A mesma verdade que liberta é a verdade que diz: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. O mundo saberá que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se dissermos que conhecemos a Deus e aborrecemos o nosso próximo, o nosso irmão, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Fica de pé, por favor. Glória.
Olha para quem está perto de você e fala para ele, diga para ela, né? Ninguém vai ameaçar a nossa unidade. Ninguém vai ameaçar a nossa unidade. Nós estamos unidos em Cristo e por Cristo. Ninguém vai ameaçar a nossa unidade. Veremos crescimento a partir da nossa unidade. Todo mundo trabalhando pelo mesmo partido. Amém, irmão? Amém, igreja? Então levanta a mão, começa dando glória, glória, glória a Deus. Está orando, gente? Ore. Começa a orar, todos dando glória, 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 glória a Deus. Ore, meus irmãos. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, venha, meu Deus, abençoar a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que a nossa unidade está sendo ameaçada, Senhor, mas nessa noite clamamos a Ti, meu Pai. Venha repreender todo espírito de discórdia, de contenda, de vanglória. Vai queimando pelo poder do Teu sangue agora, Jesus. Vai destruindo esse espírito da discórdia, da divisão, pelo poder da Sua palavra agora, Senhor. Vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus. Joga por terra, meu Pai, esse espírito da discórdia que tem lutado dentro da tua casa, Senhor. Vai queimando, vai orando, igreja. Grita, queima, Jesus, queima esse espírito que tem atrapalhado, meu Pai, a unidade dos jovens, do ciclo de oração, dos obreiros, das obreiras. Vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus. Sai espírito da discórdia, sai espírito divisor, sai espírito da contenda, sai desta igreja, sai desse ministério, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Saia, 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 saia. Senhor Jesus, venha sobre nós com o poder do Teu Espírito Santo. Venha sobre nós com a Tua glória e com o Teu poder. Venha sobre nós, Senhor, com um avivamento genuíno e verdadeiro. Um avivamento, meu Pai. Venha sobre nós com o Teu poder. Que a Tua mão estenda sobre esta igreja. Venha julgar a Tua causa da Tua igreja. Julga a causa desta igreja. Julga a causa desta igreja. Julga a causa desta igreja. Julga, Senhor. Urabacanda labacaia sébia, urabalabacalabacavachai, urabacanda lamahaia, urabacalabacalamahaia, urabacandastuiandarabacai, urimiclamasteia labacai. Oh, glória a Deus. Renova, Senhor, renova a tua igreja nesta noite, renova a tua igreja nesta noite, renova a unidade da tua igreja, a comunhão desta igreja. Senhor, sustenta a tua igreja com Teu Espírito Santo, com Teu poder, com a Tua graça. Que haja, meu Pai, um batismo na Tua igreja, Senhor. Batismo de unidade, de sinceridade, de comunhão, de restauração. Vai, Jesus, restaurando. Vai restaurando agora, Jesus. Restaura agora a Tua igreja. Restaura agora a Tua igreja. Restaura a Tua igreja. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura o fervor desta igreja. Restaura a unidade desta igreja. Restaura a comunhão desta igreja. Uraba, Xanda, Calamaraba, Uribicova, Suidebe, Alabra, Calabra, Cabai, Uribicobandou de Quebindarabaraha, Urabacanda, Lamacalamahaia. Recebe o poder de Deus, recebe o poder da comunhão, recebe o poder da unidade em Cristo Jesus. Recebe, recebe o amor fraternal, recebe o amor fraternal, recebe a glória e a graça de Deus. Shabada Suriabada Uriabada Subebeke Abinaraba Rabada Suibidike Ebinalabria Candarabria Coviace. Oh,
Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Eu creio, Senhor, no poderoso avivamento que haverá nesta igreja, no Brasil e no mundo, Jesus. Eu creio que começará pela tua igreja. Começa em nós. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor tem para fazer nesta igreja. Eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer. Alabacanda lama xande candaraia. Urabacala barabarai. Urabalabadacaia. Recebe o poder de Deus, igreja. Recebe o poder de Deus, igreja. Recebe a glória de Deus, igreja. Recebe a glória. Glória a Deus. Fica conosco, Jesus. Continua conosco, Jesus. Ajuda a sua igreja, Jesus.